Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A noite começou de forma rotineira. A babá colocou as crianças para dormir no andar de cima e se acomodou no sofá da sala para assistir TV. A casa estava silenciosa, exceto pelo som abafado da televisão e o ocasional farfalhar das árvores do lado de fora. Por volta das 9 da noite, o telefone tocou. A babá atendeu, esperando ouvir a voz dos pais das crianças. Em vez disso, houve uma respiração pesada do outro lado da linha. Confusa, ela desligou o telefone, acreditando que fosse apenas uma ligação errada. Poucos minutos depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, uma voz masculina perguntou calmamente: "Você checou as crianças recentemente?" A babá, desconcertada, perguntou quem estava falando, mas a linha ficou muda. Sentindo um calafrio subir pela espinha, ela foi até o quarto das crianças para verificar se estavam bem. As crianças estavam dormindo pacificamente, sem nenhum sinal de perturbação. Ela voltou para a sala, tentando se acalmar, mas sentia que algo estava errado. As ligações continuaram em intervalos, sempre com a mesma pergunta: "Você checou as crianças recentemente?" Cada vez que o telefone tocava, a voz parecia ficar mais sinistra e insistente. A babá estava cada vez mais nervosa, quase em pânico. Decidiu ligar para a polícia e relatar as ligações perturbadoras. O atendente policial a instruiu a manter a calma e que rastreariam a próxima chamada. Poucos minutos depois, o telefone tocou novamente. A babá atendeu, tremendo de medo. "Você checou as crianças recentemente?" Antes que ela pudesse responder, a linha ficou muda. Desta vez, a polícia retornou a ligação imediatamente. "Saia da casa agora. As ligações estão vindo de dentro da casa." O horror tomou conta da babá enquanto ela corria para o quarto das crianças, desesperada para tirá-las de lá. Ao subir as escadas, ela ouviu um barulho vindo do quarto das crianças. O medo tomou conta dela, mas ela sabia que precisava salvar as crianças. Ao abrir a porta, encontrou um homem estranho saindo do closet, segurando uma faca. O coração da babá quase parou. O homem olhou para ela com um sorriso sinistro e começou a avançar lentamente. A babá pegou as crianças e correu para fora da casa, trancando a porta atrás dela. Ela correu para a casa dos vizinhos e chamou a polícia novamente. As sirenes soaram à distância, e em pouco tempo a casa estava cercada por policiais. Eles entraram e prenderam o homem, que estava escondido no closet do quarto das crianças com um telefone portátil. Mais tarde, a polícia descobriu que o homem era um criminoso procurado que havia escapado de um hospital psiquiátrico. Ele se escondeu na casa enquanto a família estava fora e começou a fazer as ligações perturbadoras quando a babá chegou. Se ela não tivesse chamado a polícia, o resultado poderia ter sido trágico. A história de O Babá e a ligação misteriosa se tornou um conto de advertência para muitos, exemplificando o terror de um estranho espreitando dentro de uma casa que deveria ser um lugar seguro. Ela ilustra a vulnerabilidade de estar sozinho em uma casa grande e como o telefone, um instrumento de comunicação, pode se transformar em um canal de terror. O impacto psicológico dessa experiência foi devastador para a babá. Ela nunca mais aceitou outro trabalho de babá e ficou traumatizada por muito tempo. A família, horrorizada com o que aconteceu, instalou um sistema de segurança sofisticado e nunca mais deixou as crianças com uma babá sozinha durante a noite. A história se espalhou pela cidade, alertando outras famílias e babás sobre os perigos ocultos que podem estar à espreita.
A lenda urbana de Oababá e a ligação misteriosa serve como um lembrete sombrio da fragilidade da segurança doméstica e do terror que pode se esconder nas sombras da rotina diária. Mesmo que algumas versões da história possam ser exageradas ou ficcionalizadas ao longo do tempo, o medo visceral que ela evoca é muito real. A sensação de estar sendo observado, de não estar sozinho mesmo quando parece estar, e o horror de descobrir que o perigo está muito mais perto do que se imaginava, fazem dessa história uma das mais assustadoras de todos os tempos. Tudo começou quando a babá, uma universitária procurando ganhar um dinheiro extra, chegou à casa dos Johnson por volta das 7 da noite. A casa era antiga, uma mansão vitoriana com paredes cobertas de era e janelas altas e estreitas. Os pais das crianças, Sr. e Sra. Johnson, eram amigáveis e deixaram instruções claras sobre as rotinas das crianças. Depois de uma breve introdução, eles saíram, deixando a babá sozinha com as crianças. As crianças, Emma e Lucas, eram adoráveis e obedientes. Depois de brincar um pouco, jantar e assistir a um desenho animado, a babá os colocou na cama. Emma, a mais velha, dormia no quarto ao lado do de Lucas, o caçula. Com as crianças dormindo, a babá se acomodou no sofá da sala de estar com um livro. A noite estava silenciosa, exceto pelo som ocasional do vento soprando contra as janelas. Por volta das 9h30, a babá ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Pensando que uma das crianças poderia ter acordado, ela subiu as escadas. Ao chegar ao topo, notou que a porta do quarto de Lucas estava entreaberta. Ao espiar, viu o menino dormindo profundamente. No entanto, algo parecia fora do lugar. A babá sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas atribuiu isso ao cansaço e voltou para a sala. Cerca de meia hora depois, enquanto estava imersa em seu livro, a babá ouviu um som de passos. Largando o livro, ela subiu as escadas novamente. Desta vez, a porta do quarto de Emma estava aberta. Ao entrar, viu a menina sentada na cama, olhando fixamente para a janela. A babá se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Emma virou-se lentamente, com uma voz trêmula, disse: "Tem uma senhora no meu quarto." A babá olhou ao redor, mas não viu ninguém. Tentando acalmar Emma, disse que provavelmente era um sonho e que ela deveria voltar a dormir. Emma insistiu que havia visto uma mulher velha, com um vestido antigo, parada ao pé da cama. A babá, tentando ser racional, disse que ficaria ali até Emma adormecer. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e esperou. Enquanto observava Emma adormecer, a babá começou a sentir uma presença no quarto. O ar parecia mais frio e uma sensação de opressão tomou conta dela. De repente, ouviu um sussurro fraco, como se alguém estivesse falando muito baixo. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. O coração começou a bater mais rápido e, antes que pudesse se levantar, viu uma figura esfumada no canto do quarto. A figura era de uma mulher idosa, com longos cabelos brancos e olhos sombrios. Ela estava vestida com um vestido antigo, desbotado e rasgado. A aparição olhou diretamente para a babá, com um olhar de tristeza profunda. A babá tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura começou a se mover lentamente em direção a ela, seus pés não tocando o chão. Desesperada, a babá pegou Emma no colo e correu para fora do quarto. Ao chegar ao corredor, encontrou Lucas, que também estava assustado. Pegou os dois e desceu as escadas correndo, trancando-se na sala de estar. Pegou o telefone e ligou para os pais das crianças, implorando para que voltassem para casa imediatamente. Enquanto esperava, a babá ouviu os passos descendo as escadas, cada vez mais perto. Ela abraçou as crianças, tentando protegê-las de algo que não podia explicar. Quando os pais chegaram, encontraram a babá em estado de choque e as crianças chorando. Depois de ouvir a história, decidiram investigar a casa. No quarto de Emma, encontraram um diário antigo escondido no closet. O diário pertencia a uma mulher chamada Abigail, que havia morado na casa décadas antes. Pelas anotações, descobriram que Abigail havia perdido seu filho em um trágico acidente e nunca superou a dor. Ela vivia isolada e acabou falecendo sozinha na casa. Os Johnson, aterrorizados, decidiram se mudar imediatamente.
A babá, traumatizada pelo evento, nunca mais aceitou trabalhar como babá. A casa foi vendida e, por muitos anos, ficou vazia, com rumores de que a alma de Abigail ainda vagava pelos corredores, procurando por seu filho perdido. A babá e a aparição se tornou uma história contada em reuniões de família e encontros de amigos, um lembrete sombrio de que algumas almas nunca encontram paz. A lenda vive, perpetuando o medo e a curiosidade sobre o que realmente aconteceu naquela noite e se a presença de Abigail ainda assombra a velha mansão. Clara era uma estudante universitária que trabalhava como babá para ganhar algum dinheiro extra. Os Williams, uma família amigável e hospitaleira, a contrataram para cuidar de sua filha, Lucy, enquanto saíam para um jantar. Era uma noite comum, e Clara chegou à casa dos Williams às 6 da tarde, sendo recebida calorosamente pelos pais de Lucy. Eles deixaram instruções claras sobre a rotina da menina e mencionaram, de forma casual, que Lucy tinha uma boneca favorita chamada Annabelle, com a qual ela dormia todas as noites. Depois que os pais saíram, Clara e Lucy jantaram juntas e assistiram a um filme infantil. Lucy era uma menina doce e bem comportada, o que facilitava o trabalho de Clara. Quando o filme terminou, Clara levou Lucy para o quarto e a ajudou a se preparar para dormir. O quarto de Lucy era típico de uma criança de sua idade, com paredes decoradas com adesivos de personagens de desenhos animados e uma prateleira cheia de brinquedos. Em um canto do quarto, sobre uma cadeira de balanço antiga, estava a boneca Annabelle. Annabelle era uma boneca de porcelana com olhos grandes e azuis, um vestido branco rendado e cabelos loiros cacheados. Apesar de sua aparência antiquada, Lucy parecia adorá-la. Clara ajudou Lucy a se deitar, deu-lhe um beijo de boa noite e colocou a boneca ao seu lado, como a menina havia pedido. Lucy adormeceu rapidamente, e Clara desceu para a sala de estar, onde começou a ler um livro. A casa estava silenciosa, exceto pelo som ocasional do vento soprando lá fora. Por volta das 9h30, Clara ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Parecia o som de algo caindo. Inicialmente, ela pensou que Lucy poderia ter derrubado algum brinquedo enquanto dormia, então subiu as escadas para verificar. Quando entrou no quarto, encontrou Lucy dormindo profundamente, mas a boneca Annabelle estava no chão, longe da cama. Clara achou estranho, mas assumiu que Lucy poderia ter empurrado a boneca enquanto se mexia durante o sono. Ela pegou Annabelle, colocou-a de volta na cama ao lado de Lucy e saiu do quarto. No entanto, assim que estava prestes a descer as escadas, ouviu um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando. Voltou para o quarto de Lucy e verificou ao redor, mas tudo estava calmo. Tentando não se preocupar, desceu novamente e retomou a leitura. Meia hora depois, Clara ouviu passos no corredor do andar de cima. Seu coração começou a bater mais rápido. Subiu as escadas novamente, desta vez com mais cautela. Quando chegou ao quarto de Lucy, encontrou a porta entreaberta. Ao empurrá-la, viu que a boneca Annabelle não estava mais na cama. Em vez disso, estava sentada na cadeira de balanço, olhando diretamente para a porta. A cadeira balançava lentamente, como se alguém a tivesse empurrado recentemente. Clara sentiu um frio na espinha. Aproximou-se lentamente da boneca, pegou-a e colocou-a de volta na cama de Lucy. Olhou ao redor do quarto mais uma vez antes de sair, sentindo-se cada vez mais inquieta. Voltou para a sala de estar, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Tentou se concentrar no livro, mas cada pequeno ruído a fazia pular. Por volta das 11 da noite, Clara ouviu uma risada baixa e sinistra vindo do andar de cima. Era um som que gelou seu sangue. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, pegou uma lanterna e subiu as escadas, o medo crescendo a cada passo. Quando chegou ao quarto de Lucy, a menina ainda estava dormindo, mas a boneca Annabelle não estava mais lá. A cadeira de balanço também estava vazia. De repente, a luz da lanterna falhou, mergulhando o quarto em escuridão. Clara ouviu a risada novamente, mais alta e mais próxima desta vez. Sentiu um toque frio em seu ombro e se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. Aterrorizada, acendeu a lanterna novamente, com a luz trêmula, viu Annabelle parada no meio do quarto, olhando diretamente para ela.
Clara pegou a boneca com mãos trêmulas e correu para fora do quarto, trancando a porta atrás de si. Decidiu que não voltaria lá até que os pais de Lucy chegassem. Desceu as escadas rapidamente e colocou a boneca em uma prateleira alta na sala de estar, fora do alcance de qualquer um. Sentou-se no sofá, segurando o telefone, pronta para ligar para os pais de Lucy a qualquer momento. O tempo parecia se arrastar, e cada minuto parecia uma eternidade. Clara não conseguia tirar os olhos da boneca na prateleira. Sentia que Annabelle a observava, mesmo de longe. Finalmente, por volta da meia-noite, ouviu o carro dos Williams entrando na garagem. Nunca se sentirá tão aliviada. Os pais de Lucy entraram na casa e encontraram Clara em estado de choque. Ela contou tudo o que havia acontecido, esperando que eles rissem ou dissessem que era apenas sua imaginação. No entanto, a expressão no rosto dos Williams mudou de diversão para preocupação. O Sr. Williams explicou que Annabelle não era uma boneca comum. Ela havia pertencido à avó de Lucy e sempre havia algo estranho sobre ela. A boneca parecia se mover sozinha e, às vezes, era encontrada em lugares diferentes de onde fora deixada. A Sra. Williams decidiu que era hora de se livrar de Annabelle. Pegaram a boneca e a colocaram em uma caixa, decididos a jogá-la fora na manhã seguinte. Clara, ainda abalada, foi levada para casa pelos Williams, que se desculparam profusamente pelo ocorrido. No entanto, o que aconteceu naquela noite nunca foi esquecido por Clara. Ela deixou de trabalhar como babá e sempre evitou qualquer coisa relacionada a bonecas. Na manhã seguinte, quando os Williams foram jogar fora a boneca, descobriram que a caixa estava vazia. Annabelle havia desaparecido. A família se mudou pouco tempo depois, deixando para trás a casa e os segredos que ela guardava. A história de Annabelle se tornou uma lenda na cidade, um aviso sobre os perigos que podem estar escondidos nas coisas mais inocentes. A babá e a boneca continua a ser contada, um lembrete assustador de que às vezes, o que parece inofensivo pode ser a fonte dos nossos maiores medos. A lenda de Annabelle vive, perpetuada por aqueles que ouviram a história e nunca mais olharam para uma boneca da mesma maneira. Amanda chegou à casa no início da noite. Ela foi recebida pelos pais de Emily e Sarah, que lhe deram as instruções habituais sobre horários de dormir e alimentação. Eles mencionaram de forma casual que havia um espelho antigo no corredor do andar superior que deveria ser evitado. Amanda achou o comentário estranho, mas não deu muita importância na hora. Depois que os pais saíram, ela e as meninas jantaram e assistiram a um filme infantil na sala de estar. Emily e Sarah eram crianças encantadoras, cheias de energia e risadas, o que facilitava o trabalho de Amanda. Após o filme, Amanda levou as meninas para cima, ajudou-as a escovar os dentes e as colocou na cama. As duas irmãs dormiam no mesmo quarto, o que tornava a rotina mais fácil. Amanda leu uma história para elas até que ambas adormeceram, então apagou a luz e fechou a porta suavemente. Enquanto descia o corredor para voltar à sala de estar, seus olhos foram atraídos pelo espelho mencionado anteriormente. Era um espelho alto, emoldurado em madeira entalhada, com uma superfície levemente embaçada pelo tempo. A curiosidade de Amanda foi despertada. Aproximou-se do espelho e estudou seu reflexo. Por um momento, pareceu-lhe ver algo se mover atrás dela, mas quando se virou, o corredor estava vazio. Atribuiu isso à sua imaginação e desceu as escadas, tentando esquecer a sensação inquietante. Sentou-se no sofá e começou a assistir à televisão, mas a imagem do espelho e a estranha sensação não saíam de sua mente. Por volta das 9h30, Amanda ouviu um som suave, como passos no andar de cima. Achou que uma das meninas poderia estar acordada e subiu para verificar. Quando chegou ao topo da escada, percebeu que o som vinha do corredor, perto do espelho. Seu coração começou a bater mais rápido. Aproximou-se cautelosamente e viu que a superfície do espelho parecia estar pulsando levemente, como se fosse um portal para outro lugar. Sentiu um arrepio na espinha, mas, determinada a desvendar o mistério, estendeu a mão para tocar o espelho. No momento em que seus dedos tocaram a superfície fria, uma onda de vertigem a envolveu. O corredor ao seu redor pareceu desaparecer, substituído por uma escuridão profunda e sufocante. Amanda tentou gritar,
mas nenhum som saiu de sua boca. De repente, estava de volta ao corredor, ofegante e com o coração disparado. Recuperando-se do choque, olhou ao redor e viu que tudo estava aparentemente normal. Desceu as escadas rapidamente, decidida a evitar o espelho pelo resto da noite. Sentou-se no sofá, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Olhou em volta e notou algo estranho no reflexo da janela. Parecia haver uma figura sombria atrás dela. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. Tentando manter a calma, Amanda decidiu fazer uma ronda pela casa para se certificar de que tudo estava em ordem. Subiu novamente, verificou o quarto das meninas e viu que ambas dormiam tranquilamente. Ao passar pelo espelho no corredor, evitou olhar diretamente para ele, mas não pôde deixar de sentir um frio na espinha. Quando voltou à sala de estar, a televisão estava desligada, embora ela tivesse certeza de que a deixará ligada. Tentou ligá-la novamente, mas não conseguiu. Sentiu a presença de alguém na sala e, ao se virar, viu a figura sombria do reflexo, agora claramente visível no vidro da janela. A figura parecia mais próxima e mais definida, com traços indistintos e olhos vazios que pareciam perfurá-la. Amanda correu para a cozinha e pegou o telefone para ligar para os pais de Emily e Sarah. Quando discou o número, ouviu apenas estática na linha. Desesperada, deixou o telefone e pegou uma faca para se sentir mais segura. Voltou para a sala de estar e viu que a figura no reflexo havia desaparecido. Sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que algo estava terrivelmente errado. De repente, ouviu uma risada baixa e sinistra vindo do andar de cima. Segurando a faca com força, subiu as escadas, determinada a proteger as meninas. Quando chegou ao corredor, viu que o espelho estava coberto por uma camada de gelo, apesar do calor dentro da casa. Aproximou-se lentamente, e ao olhar para o espelho, viu seu próprio reflexo, mas algo estava errado. Seu reflexo não acompanhava seus movimentos. Em vez disso, olhava diretamente para ela com um sorriso maligno. Amanda recuou, sentindo um pânico crescente. A imagem no espelho começou a se distorcer, e de repente, uma mão espectral saiu da superfície, tentando agarrá-la. Amanda gritou e correu para o quarto das meninas, trancando a porta atrás de si. Emily e Sarah acordaram com o barulho, assustadas. Amanda tentou acalmá-las, mas sua própria voz tremia de medo. Enquanto as meninas choravam, Amanda ouviu batidas suaves na porta. Uma voz sussurrante chamou seu nome, uma voz que não pertencia a ninguém que conhecia. Olhou ao redor do quarto e viu um espelho pequeno na penteadeira de Emily. Aproximou-se lentamente, com horror, viu que a figura sombria estava agora ali, sorrindo maliciosamente. Desesperada, cobriu o espelho com um lençol e tentou pensar em uma maneira de sair daquela situação. As batidas na porta ficaram mais fortes e insistentes. Amanda sabia que precisava proteger as meninas. Pegou o telefone celular de Emily e tentou ligar para os pais novamente. Desta vez, a ligação completou. Com voz trêmula, contou rapidamente o que estava acontecendo e implorou para que voltassem imediatamente. Os pais de Emily e Sarah chegaram em poucos minutos, encontrando Amanda e as meninas trancadas no quarto. Quando abriram a porta, viram a expressão de pavor no rosto de Amanda. Ela contou tudo o que havia acontecido, mostrando o espelho coberto na penteadeira. O Sr. Johnson, com uma expressão grave, disse a Amanda que aquele espelho, assim como o grande no corredor, fazia parte da casa há gerações e sempre havia rumores de que estavam amaldiçoados. Decidiram remover os espelhos da casa no dia seguinte. Enquanto isso, Amanda e as meninas dormiram na sala de estar, onde se sentiam mais seguras. Na manhã seguinte, os espelhos foram levados para um galpão distante, na esperança de que isso encerrasse os eventos estranhos. Amanda deixou o emprego de babá, incapaz de suportar a ideia de voltar àquela casa. Anos depois, a história de Amanda e os espelhos amaldiçoados ainda era contada na cidade. A casa dos Johnson acabou sendo vendida, mas os novos proprietários, alertados pela lenda, se livraram de todos os espelhos antes de se mudarem. No entanto, as histórias continuaram, e a lenda dos espelhos amaldiçoados tornou-se parte do folclore local. A Babá e o Espelho é um conto de advertência sobre os perigos que podem se esconder nas coisas mais comuns.
A experiência de Amanda serve como um lembrete de que o mal pode estar à espreita onde menos se espera, e que às vezes, é melhor deixar certos mistérios sem solução. Os Miller eram simpáticos e acolhedores. Na noite em que Laura começou a trabalhar, eles lhe mostraram a casa, incluindo os quartos das crianças e as áreas comuns. No entanto, havia um quarto que ficou trancado, e os Miller não fizeram menção de mostrá-lo a Laura. Curiosa, ela perguntou sobre o quarto, mas o Sr. Miller apenas lhe disse que era um quarto de armazenamento e que não havia nada lá que ela precisasse se preocupar. Após o jantar, os Miller saíram para um evento e deixaram Laura encarregada das duas crianças, Ethan e Mia, ambos com menos de 10 anos. As crianças eram adoráveis e obedientes, facilitando o trabalho de Laura. Depois de brincarem e assistirem a um filme, ela os colocou na cama e leu uma história até que adormeceram. Com as crianças seguras e dormindo, Laura se sentou na sala de estar com um livro, aproveitando o silêncio da noite. Mas sua curiosidade sobre o quarto trancado não a deixava em paz. Vários pensamentos passaram por sua cabeça. O que havia lá dentro que precisava ser trancado? Por que os Miller não quiseram mostrar a ela? Enquanto esses pensamentos a perturbavam, ouviu um barulho fraco vindo do andar de cima. Parecia um sussurro ou um murmúrio, mas a casa estava quieta demais para que ela pudesse ignorar. Subindo as escadas com cautela, Laura foi em direção ao quarto das crianças para se certificar de que estavam bem. Ambas dormiam profundamente, sem qualquer sinal de perturbação. Então, ela ouviu o barulho novamente, desta vez mais alto e claramente vindo do quarto trancado. O coração de Laura começou a bater mais rápido, mas sua curiosidade a fez seguir adiante. Aproximou-se da porta trancada e encostou o ouvido para tentar ouvir melhor. O que ouviu a fez gelar. Era uma espécie de lamento baixo, uma voz que parecia vir de outra dimensão. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, Laura tentou a maçaneta, mas estava, como esperado, trancada. Procurou pelas chaves em volta da casa, mas não encontrou nenhuma. Sem opções, voltou para a sala de estar, mas a sensação de ser observada incomodava cada vez mais. Enquanto se sentava no sofá, tentando se concentrar no livro, ouviu passos leves no andar de cima. Com medo de que alguém pudesse ter invadido a casa, pegou o telefone para ligar para os Miller, mas a ligação caiu antes mesmo de completar. Sentindo-se desesperada, decidiu verificar novamente o andar de cima. No topo da escada, viu algo que a fez parar. A porta do quarto trancado estava agora entreaberta. Isso não fazia sentido, já que estava trancada minutos antes. O medo e a curiosidade lutavam dentro dela, mas Laura decidiu investigar. Abriu a porta com cuidado e acendeu a luz do corredor. O quarto estava escuro e parecia vazio, exceto por alguns móveis cobertos por lençóis. Enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão, notou uma figura sombria no canto do quarto. Parecia ser uma mulher, com longos cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, deixando-a sozinha na sala escura. O medo a dominava, mas precisava saber mais. Vasculhou a sala, mas não encontrou nada além de móveis antigos e caixas de papelão. Quando estava prestes a sair do quarto, ouviu a voz novamente, desta vez mais clara. "Ajude-me", sussurrou a voz, fazendo Laura se virar rapidamente. Não havia ninguém ali, mas a presença da figura sombria ainda era palpável. Decidida a entender o que estava acontecendo, Laura começou a procurar pistas no quarto. Encontrou um diário velho em uma das caixas. Ao folheá-lo, descobriu que pertencia à antiga dona da casa, uma mulher chamada Elisa. O diário estava cheio de anotações sobre sua vida, seus filhos e, eventualmente, sua morte trágica. Elisa havia morrido naquele quarto, trancada por seu marido que a considerava louca. As últimas páginas do diário eram confusas e desesperadas, implorando por ajuda e questionando por que ninguém a ouvia. Laura sentiu uma mistura de tristeza e medo. Agora entendia que a figura que vira era o espírito de Elisa, preso na casa. Decidiu que precisava fazer algo para libertar Elisa. Enquanto pensava no que fazer, ouviu passos rápidos no corredor.
Correu para fora do quarto e viu Ethan e Mia olhando assustados. Você ouviu isso? Perguntou Ethan com os olhos arregalados. Laura assentiu, tentando acalmá-los. Levou-os de volta para o quarto e os confortou até que adormeceram novamente. Depois, voltou ao quarto trancado, agora determinada a ajudar o espírito de Elisa a encontrar paz. Lembrou-se de histórias que ouviu sobre espíritos presos e como poderiam ser libertados. Acreditava que, ao reconhecer a presença de Elisa e pedir sua libertação, poderia ajudá-la a encontrar paz. Pegou o diário de Elisa e leu em voz alta, reconhecendo seu sofrimento e pedindo que encontrasse paz. À medida que lia, sentia uma mudança no ar, como se a tensão na sala diminuísse. Quando terminou de ler, viu uma luz suave preencher o quarto. A figura de Elisa apareceu novamente, desta vez com uma expressão de gratidão em seu rosto. Laura sentiu uma onda de paz enquanto a figura desaparecia lentamente. Soube naquele momento que Elisa havia finalmente encontrado a paz que buscava. Os Miller voltaram pouco depois, encontrando Laura ainda no quarto trancado. Contou-lhes o que havia acontecido, mostrando o diário de Elisa como prova. Os Miller, inicialmente céticos, ficaram emocionados e agradecidos pela ajuda de Laura em libertar o espírito atormentado. Depois daquela noite, a casa dos Miller nunca mais foi a mesma. A sensação de peso e opressão desapareceu, e a casa se encheu de uma nova energia. Laura continuou trabalhando como babá para os Miller, agora com um novo respeito pela história e os mistérios que a casa guardava. A Babá e o Quarto Trancado é uma história sobre coragem, compaixão e o poder da curiosidade. Laura enfrentou seus medos e ajudou um espírito atormentado a encontrar paz, mostrando que, às vezes, o que é desconhecido e assustador pode ser compreendido e resolvido com um pouco de empatia e determinação.